Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, circulando por algumas cidades do estado da Bahia e também de outros estados do Brasil, pode-se notar uma expressiva quantidade de animais de rua. Animais como cachorros, gatos. E há pessoas que criam porcos em áreas urbanas, porcos que ficam soltos, se deslocam pela, pela cidade, por espaços públicos, e muitos deles acabam revirando lixos para se alimentarem. Às vezes o cidadão não tem nem condição de alimentar um animal desse, que um animal de médio porte desse aí, você tem que ter gastos. Então, algumas pessoas acham, de maneira equivocada, que basta soltar por aí que o animal que se vire para se alimentar. Então você já tem aí uma situação clara de maus tratos aos animais. Algo já é complicado. E no caso dos cachorros, você tem algumas situações que se deve levar em consideração. Quando há campanhas para vacinação, da vacinação antirrábica, para se prevenir a raiva, que é um problema terrível, a raiva é letal, 100% de letalidade, então é muito complicado. Há campanhas importantes, necessárias, porque para se estimular que os senhores, as senhoras, proprietários de pets, de cachorrinhos, possam vacinar os seus animais. E é fundamental que se vacine realmente. Mas o que é estranho é que muitas vezes pouco se fala na necessidade de se vacinar também, ter a cobertura vacinal mais abrangente, horizontal, para os animais de rua. Você vacina o cachorro da casa, e se esse cachorro da casa, aqueles portões que tem grade, por exemplo, esse cachorro tem um contato através do focinho, por exemplo. O cachorro ele tem um contato muito, aquela questão do olfativo, aquela questão de cheirar, um animal cheirar o outro. Se o outro animal estiver com algum problema, alguma questão de saúde, pode passar para aquele outro cachorro. Né, algum problema de saúde, algo complicado aí. Então você vê alguns animais de rua numa situação complicada do ponto de vista de saúde. Alguém pode dizer assim, mas se o animal da casa estiver vacinado, ele não vai ter raiva, porque está vacinado mesmo porque ele está protegido com a vacina. Só que a questão é muito mais complicada. O animal da rua, está solto e ele não está vacinado. Então ele pode passar para outros animais essa doença e pode passar para o humano que se desloca, para as pessoas que se deslocam. Então esse é um problema, tem que ter cobertura vacinal também para os animais de rua. Como tem que ter também água e comida para esses animais. Porque são animais que se deslocam bebendo água suja e comendo restos de lixo, restos de comida pela, pela rua, revirando lixos. Há várias situações aí nas quais o cachorro sobe no container do lixo para rasgar o lixo, pula, aquele lixo fica pendurado, o cachorro pula para rasgar o lixo. A culpa não é do animal. O animal está faminto e o instinto do animal o animal está faminto, ele tem que buscar uma alimentação. O animal que está em um contexto de floresta, ele vai buscar os animais que ele preda, que ele faz a predação instintiva, com os animais carnívoros. Ele vai procurar um outro animal para se alimentar. Mas o animal da cidade, mesmo o cachorro, que é um animal carnívoro, ele vai buscar o lixo para se alimentar. Então você tem um conjunto de problemas aí. O animal de rua pode adoecer, pode passar essa doença para outros animais, pode passar essa doença para humanos, e vai rasgar o lixo, espalhar mais o lixo, aumentando a probabilidade de doença. Com a ação das chuvas, as doenças de veiculação hídrica podem ter um quadro podem se agravar num quadro desse aí, com lixo espalhado pelas ruas. E é importante se repetir, insista-se, o animal não tem culpa. O que se deve fazer, não é? Água para esses animais, colocar um ponto estratégico, locais com água de qualidade tratada, comida para esses animais, os que aí estão pela rua, circulando pelas ruas, e
Importante, se tem um controle populacional. Não é maltratar os animais, não é aquela castração abrupta, bruta, que faça o animal sofrer, em hipótese alguma. Aliás, é importante se enfatizar: maus tratos aos animais é crime. É crime tipificado no Código de Penalidades Brasileiras. Então, não pode maltratar animais. Nem o animal de pet, nem o animal da rua. Porque muitas vezes, até por uma situação de estupidez mesmo, de desinformação, o cidadão acha que o animal não tem dono, tá à toa por aí, ele acha que ele deve chutar. Não, as várias cidades têm várias câmeras que estão localizadas, além das pessoas que podem muito bem testemunharem essas práticas horrorosas desses psicopatas que saem pela rua aí chutando e agredindo os animais. É crime, primeira questão. Então não é nunca maltratar, mas deve-se fazer, por exemplo, um controle populacional com a castração tecnicamente feita por especialistas, com veterinários que possam acompanhar todo o processo, coordenada por veterinários competentes, para se evitar o excesso populacional. Porque o excesso de cachorros e o excesso de gatos vai fazer esses animais sofrerem mais. Imagine o que é uma cadela, ela parir 10 filhotes, 8, 10 filhotes, e sair para procurar lixo para se alimentar, para ter leite para alimentar esses filhotes. Como os animais fortes, rústicos, esse animal de rua, ele é um animal, esses animais que são da rua mesmo, a probabilidade deles chegarem à vida adulta ela é elevada. Porque, exatamente por essa questão, são animais mais rústicos. Então, uma cadela tem 8 filhotes, a probabilidade desses 8 filhotes chegarem à vida adulta é elevada. Então, você pode ter, por exemplo, 4 filhotes machos, 4 fêmeas. 4 fêmeas que, alguns meses à frente, irão se reproduzir mais e mais e mais e mais. Então, quer dizer, quanto mais animais de rua, maior a competitividade da disputa por comida, por pontos de água, mais conflitos entre eles, mais problema, mais fome, mais sofrimento. Então fica mais complicado. Então deve-se ter um controle técnico dessa questão populacional, jamais maltratar. Essa é uma questão que é fundamental, além da questão da saúde desses animais, com ampliação da cobertura vacinal. Porque há um excesso, você observa isso em várias cidades do Brasil. Algumas são a situação é mais expressiva que outras, né? Você vê lá aquela quantidade enorme de animais de rua. E tem outra questão também que é complicada, que é crime também não se deve fazer: abandonar animais. O cidadão pega um animal, 1 ano e meio, 2, acha um outro lá que é mais bonitinho, a casa é pequena, ele já tem pega aquele outro animal, solta. Primeiro a maldade, né? O animal está totalmente adaptado do ponto de vista afetivo àquela casa, aquelas pessoas. O cidadão bota e solta longe. Isso é uma perversidade. E segundo, que é uma situação que se deve destacar. O cachorro de rua, ele já está acostumado com a rua, que nasceu na rua. Ele sabe os pontos onde vai buscar água, onde vai buscar alimentos, mesmo que de maneira precária, no lixo. Mas esse animal de rua ele está acostumado com esse deslocamento no espaço público de rua. O animal que ele foi criado 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, numa ambiência de uma casa, e não está acostumado com isso, quando se solta na rua, esse animal fica literalmente perdido. Você saber onde encontra água e vai disputar lá um osso com outro cachorro, só que o cachorro de rua já está acostumado com embates, com brigas, com aquela situação, ele não está. Então esse cachorro vai sofrer, esse cachorro abandonado na rua vai sofrer muito mais. Então o abandono de cachorros é um crime, é uma maldade terrível, e isso deve ser duramente combatido. Então essas questões são uma das situações que são importantes, além da questão da macrofauna, né, gente? Há pessoas que querem criar gado solto na rua, cavalos, gados, que podem causar acidentes graves, sinistros, terríveis, a choques de veículos, inclusive coletivos, com animais grandes, de grande porte, como um cavalo, uma vaca, que são criados soltos na rua. Esses animais devem ser, que estão soltos por aí, devem ser capturados, colocados em um local com água, com alimentos, e se deve buscar uma outra forma de tirar esses animais da circulação, até mesmo para evitar o sofrimento desses animais, que podem ser atropelados, por exemplo.
Saúde e paz, até a próxima.